Gente, o SAMU realizou atendimentos aí, uma quantidade realmente que surpreende a gente, né? Em um semestre foram milhares de atendimentos realizados. E muitas pessoas, quando entram em contato com o SAMU, imaginam que instantaneamente uma ambulância vai aparecer na sua porta para fazer um atendimento emergencial. Nós vamos falar a respeito desse assunto, dando uma ideia para você dos números registrados no primeiro semestre do SAMU. 14.502 atendimentos com envio de ambulância efetivo. A ambulância saiu lá das unidades para atender a população. Foram realizados, olha só, e aí chama a sua atenção, 4.689 casos de urgência clínica, vamos entender daqui a pouco o que é essa urgência clínica, 3.949 acidentes de trânsito. Olha só a quantidade de vezes que o SAMU saiu para atender acidente de trânsito. 1.391 mal súbitos, 1.197 queda e outros acidentes. São os números do SAMU que são realmente surpreendentes, que chamam a atenção. Eu estou aqui no estúdio com a doutora Adélia Oliveira, que é diretora do SAMU, e vai conversar com a gente a respeito desse trabalho e de como é que nós, sociedade, nós, comunidade, podemos colaborar pelo bom serviço dessas unidades. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, tem esses casos, que são esses atendimentos clínicos. Eles englobam mais ou menos que tipo de atendimento? Que estão ali fora são a maior causa, né, de saída. Normalmente são pacientes com algum desconforto respiratório, alguma febre, são urgências clínicas, né? De maneira geral. De maneira geral. Não pouco específicas. Né, pouco específicas. E esse dos acidentes de trânsito que é assustador, né? Mais de 3.000 casos. É muita quase 4.000. É muita coisa, principalmente final de semana, sexta, sábado e domingo, à noite, o SAMU pega muito acidente. Agora, uma coisa que chama a atenção e deve ser aqui o ponto de partida da nossa conversa é o deslocamento de ambulância. A população muitas vezes liga, imagina que a ambulância vai ser deslocada, imagina um tipo de ambulância, e aí vai outra. O que define se a ambulância precisa ou não sair das unidades do SAMU? Pronto, é importante a gente falar sobre isso. Atualmente a gente tem 11 viaturas em Teresina, que cobre a Grande Teresina. São 3 ambulâncias suporte avançado. Essa ambulância é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Quer dizer que não é só a estrutura da ambulância, a equipe que vai junto também muda. Se ela é avançada ou não. Exatamente. Aí a gente tem 8 ambulâncias suporte básico, que é tripulada por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. E o que define se vai a avançada ou se vai a básica? Bem, fora isso a gente já tem 4 motolâncias, né? Que elas funcionam durante o dia. Então, de 7 da manhã às 7 da noite, a gente tem 4 motolâncias que cobrem a Zona Sul e a Zona Norte, justamente por conta de horários de trânsito, né? Elas chegam mais rápido ao local. Então, elas sempre vão na frente? Elas sempre são acionadas? Sempre são acionadas com a de acidente de trânsito, porque elas chegam primeiro, né? Então, em caso de acidente de trânsito, elas são acionadas, são mobilizadas, né, através do rádio. E elas chegam primeiro ao local, porque, como é moto, né, o trânsito é mais acessível. Quando a população liga para o 192, essa ligação ela cai exatamente no nosso telefonista. Então, o telefonista vai saber qual é a localização, pergunta um pouco da informação do paciente e aí passa automaticamente para o médico regulador. Então, quem vai definir que tipo de viatura vai ser enviada ou se não vai ser enviada a viatura é o médico regulador. Então, o médico ele vai acolher aquela ligação, vai fazer uma escuta ativa e vai despachar através do rádio operador, que a gente tem um rádio operador, que todo o nosso sistema de comunicação é através de rádio. Então, ela vai acionar ou uma motolância, ou suporte básico, ou suporte avançado, ou apenas fazer orientação clínica pelo telefone. Muitas vezes, por exemplo, dessas ocorrências que você falou aí, mais ou menos 1.500, 2.000 não despacham ambulâncias, são resolvidas pela telemedicina mesmo. 1.500 não precisa mandar ninguém lá? Não precisa mandar ninguém. E aí, nesse caso, são feitas pelo telefone, as ligações são gravadas, inclusive. A gente tem 3 médicos reguladores durante o dia, 2 médicos à tarde, à noite. É tudo gravado, é enviada a ocorrência, né? Eles podem despachar
tanto qualquer uma viatura ou pode fazer essa orientação pelo telefone mesmo, até prescrever medicações. Vamos dar um exemplo sobre um caso eventual. Eu sei que é muito complicado falar esse tipo de coisa. Em que situação é passada só uma recomendação? Mas no caso, por exemplo, de uma queda mais simples, uma queimadura mais leve, seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. São orientações que são feitas, né? O médico faz a escuta, aí pergunta se tem alguma medicação para dor em casa, pergunta se essa dor se é crônica, uma dor crônica. E aí na conversa ele consegue entender se precisa ou não só de orientação pelo telefone ou se tem que encaminhar alguma viatura, né? Vamos falar um pouco dessas viaturas? Eu vou convidar a senhora, a doutora Adélia Oliveira, para a gente vir aqui, ó, na tela do Jornal do Piauí, para a gente mostrar um pouco dessas viaturas para as pessoas entenderem qual a diferença entre elas. Primeiro, nós estamos vendo aqui, essa aqui é a básica, a ambulância básica, né? Ela dispõe do quê, doutora? Pode ficar mais perto aqui da tela? Pronto, a ambulância básica, ela dispõe de oxigênio, que né? É esse tubo aqui. Todo o material para fazer oxigenação do paciente, dispõe também de prancha, material para trauma, né? Uhum. E soros, materiais para acesso venoso, porque tudo isso também é passado pelo rádio, pelo médico. Entendi. Mesmo a ambulância básica, quando ela é disparada, a equipe chegando ao local, ela diz como é que o paciente está, fala dos sinais vitais, né, como é que está a frequência respiratória, a frequência cardíaca, como é que está a glicemia, e o médico faz a orientação já pelo telefone, pelo rádio, e diz assim, olha, então, funcione o acesso venoso, faça 4 glicose endovenosa, por exemplo, no caso de hipoglicemia, e encaminhe lá e leve o paciente para a UPA. A equipe que sai, já sai com essas orientações? Já. Quando chega no local, ela já recebe a orientação do médico, né? A equipe que não tem o médico. Entendi. Aí a outra ambulância, que é a ambulância avançada, é a nossa UTI móvel. Vamos né? mostrar então a outra. Essa daqui é a suporte avançado? Aqui é uma das ambulâncias. Muito bem. Essa outra aí já tem uma estrutura completamente diferente. A gente pode ver por dentro, tem muito mais equipamento. Exatamente. A gente tem o nosso desfibrilador, né, o monitor, ventilador mecânico. Tá, vamos dar uma pausa aqui só para a gente ver. Ó. Uma pausa aqui, por favor. Tá aqui, ó. Aqui seria o quê, doutora? Aqui é uma bomba de infusão. Bomba de infusão. Fazer medicação. Os remédios venosos. Bota na veia exatamente. E ele vai liberando. A senhora falou que tem desfibrilador. Esse aqui. Esse aqui? É um cardioversor, desfibrilador e um monitor cardíaco. Tá? Ou seja, ele pode... E aí a gente tem um ventilador aqui, bem no canto aqui, ó. Aqui. Exatamente. Aí é um ventilador mecânico. Podemos rodar a imagem sem problemas para a gente ver mais detalhes da ambulância. Pronto. O ventilador mecânico é esse aqui. Exatamente. E aí aqui a gente tem todo o material, medicação, né, material de trauma. A gente também tem uma mochila só para infarto agudo do miocárdio, né? A gente hoje também está atendendo muito paciente da linha de cuidado de AM, linha de cuidado de AVC, que a gente já tem até, para o pessoal que teve AVC, a gente já tem até o HGV que recebe diretamente. Né? Agora, quando se mobiliza essa ambulância, um médico vai junto? Qual o perfil do profissional que acompanha essa ambulância mais avançada? É um profissional médico, né, que tem os treinamento dentro do APH, que a gente fala atendimento pré-hospitalar. Que toda essa estrutura aqui é montada para atendimento pré-hospitalar. Muitas vezes, inclusive, as pessoas relatam o seguinte, não, chamamos a ambulância, veio a ambulância avançada, ao invés da ambulância seguir para o hospital, ficou parada lá dentro, com o paciente ali. Ali ele está recebendo cuidados já? Exatamente. Muitas vezes a gente faz o que a gente chama de avaliação primária, que é fazer o primeiro atendimento, avaliar o que é que precisa ser feito ali. Depois, dentro da viatura, faz-se também a avaliação secundária, isso dependendo de cada caso, né? Tem pacientes que a gente precisa imediatamente deslocar para um paciente com trauma fechado, por exemplo. E tem que levar diretamente para o HUT. Não, é um paciente que precisa ser entubado aqui dentro da ambulância, já entubado, colocado no ventilador, muitas vezes desfibrilado, feito reanimação também, né, do paciente, e aí sim, depois aqui sai com o paciente. Muitas vezes acontece, sabe o quê? Da gente chegar ao local, a gente é acionado para atender uma parada cardíaca. Certo. A gente chega ao local, tenta reanimar o paciente, não consegue reanimar, e aí a gente nem sai com o paciente da casa, né? A gente já chama o serviço de verificação de óbito, né? Entendi. E aí, no caso, se for um óbito um óbito vítima de trauma ou um suicídio, aí
tiver em óbito, a gente chama o IML. Olha, a gente está vendo que essa ambulância de suporte avançado ela é muito estruturada. Existe a possibilidade do paciente ser atendido aqui dentro e já voltar para casa ali mesmo? Não, sempre há um deslocamento para o hospital. No avançado é mais difícil. Porque já é acionado no hospital. Exatamente. Já é mais difícil. Pode acontecer o seguinte, a ambulância ser acionada, a família não passa muito a história, é uma hipoglicemia, por exemplo. Chegando lá, repõe a glicose, o paciente fica bem e aí deixa o paciente em casa, né? Mas isso, cada caso é um caso. Doutora, vamos voltar ali para o nosso assento no estúdio do Jornal do Piauí. E aí eu queria perguntar, essas ambulâncias estão todas no mesmo lugar? Não. As ambulâncias saem do mesmo ponto? Não, a gente tem a nossa base, né, central, é aqui na Miguel Rosa, a gente só tem aqui uma ambulância avançada. As demais ambulâncias estão distribuídas, até para poder fazer o atendimento ali localizado. Ali é Miguel Rosa com Gil Martins. Miguel Rosa com Gil Martins. As 3 avançadas, uma fica na Miguel Rosa, a outra fica na UPA do Satélite e a outra fica no Hospital Osea Sampaio, que é na região do Matadouro. Ou seja, quem estiver mais perto do local... Quem estiver mais perto é que vai ser deslocada, exatamente. A triagem também é feita desses locais ou da Avenida Miguel Rosa? Não, a nossa central é na Miguel Rosa. A gente regula tudo na Miguel Rosa. Inclusive, a gente regula Campo Maior e Piripiri também. Então, a central de regulação funciona aqui. Aí, o acionamento é feito via rádio. Então, ligou para o SAMU, foi despachada a ambulância, acionada a viatura pelo rádio. Então, a gente tem ambulância... no Hospital do Promorá, no Monte Castelo, na Santa Maria da Codipe, a gente tem vários pontos da cidade, justamente porque a gente tem uma meta, que é o nosso tempo-resposta. Então, a gente precisa atender essa meta, que é uma exigência do Ministério da Saúde. Muito bem. Doutora, para a gente terminar, ainda existe muito trote? Diminuiu demais. Que bom que diminuiu. Diminuiu demais. Assim que a gente começou, tinha bastante, mas hoje a gente tem pouco trote, até porque... Todos os números são gravados, né? Quando a pessoa aciona a ambulância, até precisa ficar gravado, porque a gente às vezes precisa entrar em contato com a pessoa que ligou, para confirmar o endereço, para verificar se ainda precisa da ambulância. Pois é, então ligou, já está sabendo que está sendo monitorado e é crime, trote contra a polícia, contra o SAMU, é crime. Você presta um serviço e por isso tem que ser responsabilizado criminalmente por isso. SAMU que vai fazer 20 anos em setembro. 20 anos. 20 anos de história. 20 anos de história. A senhora já está lá há quanto tempo? Vou fazer 20 anos. Também, doutora? Doutora Adélia Oliveira, diretora do SAMU, 20 anos de história no SAMU, isso mesmo, com o serviço de atendimento de urgência. Mas é prazeroso trabalhar, né? Essa ideia de servir é muito, muito importante. A gente começou justamente dia 24 de setembro de 2004. Foi assim, a gente migrou, né, de um serviço que era... o SOS, que a gente tinha um SOS Teresina, exatamente. Então, ficou mais fácil essa transição, né? Apesar de o SAMU ser um serviço federal, né? A gente tem recursos federais, mas o SOS não era, o SOS era municipal. Me parece que foi uma criação da gestão de Heráclito Fortes, prefeitura. Não lembro. Não vou ter certeza, mas foi mais ou menos ali, final dos anos 90... Aliás, final dos anos 80 e início dos 90. Exatamente. E aí, assim, 20 anos de muita história, 20 anos de muita luta, né? Passamos aí pelo momento da Covid, que foi muito angustiante, a gente sofreu bastante, porque a gente não tinha onde deixar esses pacientes, mas sobrevivemos, estamos aqui, perdemos alguns colegas, perdemos médico, perdemos técnico de enfermagem, perdemos condutor, para a Covid, mas estamos na luta diária e seguindo em frente. E nós tranquilos, sabendo da existência e do serviço que vocês prestam. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Doutora Adélia, diretora do SAMU. Muito obrigado pela participação.